Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar a gravação de Apocalipse com Apocalipse 14. Depois do terrível capítulo de ontem, o capítulo 13 é sem dúvida nenhuma o mais assustador, o mais amedrontador, o mais terrível de todos os capítulos dessa Bíblia inteira. O capítulo 13 realmente é terrível. Nós ainda não chegamos no 22, porque o 22 é com certeza o mais bonito, aonde todo mundo quer chegar, é no 22. Coincidentemente, aqui no Brasil, nós temos alguns partidos que representam isso, né? 13 e 22. Mas nós não estamos aqui para falar de política, né, gente? Porque para nós tanto faz. Muda governo, piora, melhora, a gente sabe que não vai melhorar. Nós sabemos por essa palavra que as coisas vão caminhar de mal a pior, mas isso é para os ímpios. Isso só inclui aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que não foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E aqui no capítulo 14, ele tem uma visão muito bonita do Senhor, e preparado já para a vindima, preparado para a grande colheita que ele fará nessa terra, a separação do joio e do trigo, a separação do vinho e do lagar, onde os ímpios serão pisados sem misericórdia pelo Senhor. E aqui nós vamos ver então a visão que João teve do nosso amado Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele diz: então eu olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé, sobre o monte Sião. Não é literal aqui, não é aquele momento que vai acontecer, que ele vai estar com os pés no monte Sião da Jerusalém daqui, mas sim na Jerusalém celestial. E ele está lá, com o pé sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Nós já falamos sobre os eleitos, sobre os 144.000 que representam a plenitude da igreja, todos, né? Todos os salvos, os remidos em Cristo Jesus. Nós já falamos desses 144.000, mas agora ele está falando a visão que ele estava tendo. Ele desviou o olhar lá da besta e ele passou a olhar para o lado onde estava o Cordeiro. Diz assim: eu ouvi um som dos céus. Deve ser um som maravilhoso, né? Como de muitas águas. O som do céu é um som muito alto. É um som como se fosse de uma orquestra. O som de muitas águas. Para quem costuma dizer que não pode fazer barulho para orar, porque esses crentes são muito barulhentos, eles oram muito altos. Aqui está o som do céu, hein? Som de muitas águas e de um forte trovão. Esse era o som que ele ouviu. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Ah, que coisa linda! Eles cantavam um cântico novo ao Senhor, diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico. Ninguém consegue aprender o cântico. Sabe por quê? A não ser aqueles escolhidos, os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Você já foi comprado dessa terra pelo sangue de Jesus? Ele já pagou o preço pela sua alma. Você pode se entregar a ele ou continuar no capítulo 13 ali, debaixo das garras do grande dragão, daquele que nós mostramos ontem, a trindade satânica, que vai introduzir na terra heresias, que vai introduzir na terra todo tipo de prostituição, todo tipo de ideologia que a gente já começou a ouvir falar, né? Ideologia de gênero, aborto, prostituição, pedofilia, adultério, tudo que o anticristo tem, nós vimos no capítulo anterior. Mas aqui não, aqui fala de 144.000 que podem aprender esse cântico. Você pode aprender o cântico que está sendo cantado no céu, porque você faz parte desses comprados pelo Senhor, comprados, remidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Entenda uma coisa,
que essa castidade é espiritual, porque ele diz que a igreja vai se apresentar como uma virgem na presença dele para as bodas do Cordeiro. Então a igreja vai se casar com o Senhor Jesus. Vai ser um dia fabuloso, o dia das bodas do Cordeiro. E essa igreja, ela tem que ser pura, ela tem que ser casta, ela tem que ser imaculada, ela tem que ser uma igreja santa, branqueada no sangue do Cordeiro. Por isso que ele diz então que não houve contaminação com mulheres, e isso representa o mundo, contaminação com as coisas desse mundo. Eles se conservaram fiéis, eles se conservaram castos na presença de Deus. E eles seguem o Cordeiro, sabe por onde? Por onde quer que ele vá. Se ele for até a cruz, nós estamos juntos. Se ele for até a morte, que a cruz representa a morte, nós iremos com ele. Se ele for ali no céu, nós iremos com ele. Onde quer que ele vá, nós iremos com ele. Eles foram comprados dentre os homens e são ofertados como as primícias de Deus. As primícias significa a primeira colheita, aquela que o Senhor faz, sempre o melhor fruto, a melhor ovelha, o melhor que você tem que oferecer para o Senhor. Então eles são esses que foram comprados dentre os homens e são ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro, para que o Senhor saiba que ele não morreu em vão. Ele já sabe que com o sangue dele, ele comprou milhares e milhões de almas para o Senhor. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. Eles são imaculados. Então eu vi um outro anjo. Aí ele viu um segundo anjo, né? São 4 anjos aqui nesse capítulo. Ele voava pelo céu. E sabe o que ele tinha na mão? O Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Existe alguma coisa mais importante nessa vida do que você pregar o Evangelho? Existe alguma coisa mais importante neste mundo do que conhecer a palavra de Deus? Existe alguma coisa mais importante nesse mundo do que o ID, cumprir o ID de Deus, proclamar esse Evangelho a toda criatura? Não existe nada mais importante. E esse anjo, então, ele voava e ele proclamava isso, né? Para todos que habitam na terra, toda nação, tribo, povo, língua, em voz alta, ele dizia: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Esse capítulo é um capítulo de juízo. Então, temam e tremam aqueles que ainda não foram lavados no sangue do Cordeiro. Adorem. Ele diz, isso é uma ordem, ele não está pedindo, ele está ordenando a você. Adorem aquele que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, que fez as fontes das águas, que fez tudo. Aí aparece um segundo anjo, esse segundo anjo que o seguiu a pregação do evangelho, ele dizia, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria das suas prostituições. Aqui ele está convocando o terceiro elemento da Trindade, a grande Babilônia, que é composta de uma falsa religião, que é composta daqueles que seguiram todas as ideologias desse mundo, que seguiram todas as imundícies desse mundo, que se lamearam no pecado, aqueles que não tiveram medida, que tomaram do cálice, do pecado, da impiedade, sem cessar. E essa grande Babilônia, ela vai ser novamente citada com mais detalhes mais para frente, no capítulo 17, eu creio. E aí você vai entender como que funciona essa grande Babilônia. Mas ela, nesse capítulo, ela caiu já. Ela já não existe. E as nações que beberam do vinho da sua prostituição caíram com ela. Caíram com a Babilônia. Aí um terceiro anjo o seguiu. Então o primeiro anjo é o anjo do evangelho, da pregação. O segundo anjo é o anjo que anuncia o juízo, a Babilônia. E um terceiro anjo que dizia em voz alta, se alguém adorar a besta, estamos em tempo de adoração da besta aqui nesse momento.
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ele foi derramado purinho, sem mistura, porque eles misturavam, quando o vinho era muito puro, muito forte, tinha muito gosto de álcool, eles misturavam um pouco de água, que é para amenizar aquele vinho, para ele não ser tão forte, né? Nesse caso aqui, o vinho é purinho. Nesse caso, o vinho que eles estão bebendo é sem misericórdia, é ira pura de Deus. Esse é o cálice da ira do Senhor. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Você imagina que todos serão atormentados na presença dos santos e do Cordeiro? Todos esses que não serviram ao Senhor, que não deram atenção a essa palavra, que não se renderam ao Cordeiro, que não buscaram a santidade, que não buscaram conhecer o Evangelho, que se deixaram levar pelas luxúrias desse mundo, pelo pecado, pela futilidade desse mundo. Esses estarão entre os que vão sofrer essa condenação. A fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Imagina, não tem fim. A fumaça do tormento dessas pessoas, dessas que seguiram o mundo, que seguiram, que se prostituíram com a Babilônia, que se encheram de vinho, que não se preocuparam em ser santos, que se preocupavam mais em se prostituir, em beber, e festa, e fumar, e vamos que vamos, e sexo de tudo quanto é jeito, ideologia de gênero, vamos abortar filho que a gente não quer, vamos matar, vamos destruir. Esses são os que para sempre, nós veremos a fumaça do tormento dessas pessoas. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, nem de dia e nem de noite. Misericórdia. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e que permanecem fiéis em Jesus. Eu sempre digo, a palavra de juízo, de condenação, a palavra terrível da morte eterna, não é para aqueles que já foram lavados, remidos, purificados, e que tem preocupação em pregar esse evangelho, e que tem preocupação em viver a vontade de Deus em santidade, em pureza, em castidade de pensamentos, de vida diante do Senhor, vida santa, vida de entrega ao Senhor. É esses que o Senhor vai livrar neste dia. E então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreve isso aí. Felizes são os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. A partir da morte e da ressurreição de Jesus, todos aqueles que o aceitaram, que o receberam, que o seguiram, que proclamaram o seu evangelho, são felizes. Ainda que mortos, eles ressuscitarão para a glória eterna. Aleluia. E assim diz o Espírito, sim, eles vão descansar das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. As suas obras, meu irmão, te seguirão na eternidade. Com muita alegria, com muito gozo, com muito prazer, em nome de Jesus. Olhei diante de mim uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem estava quem? Ele estava com uma coroa, alguém que era semelhante ao Filho do Homem. Nós sabemos quem aparece sempre sentado nessa nuvem, que é o Senhor Jesus, porque ele já foi nos apresentado em outros capítulos de Apocalipse, né? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na sua mão. Então ele saiu do santuário, e aí um outro anjo, o quarto anjo, bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem, bradou para Jesus: toma a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. O último cristão a aceitar o evangelho em todas as partes do mundo já havia feito isso. Então, os campos estão
brancos, como dizia o apóstolo, os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. E é nesse momento que o Senhor vem com a foice e Ele vai arrebatar o povo dele dessa terra. Para os que estão vivos, arrebatamento, os que estão mortos, ressurreição. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Um outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma outra foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: toma a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as uvas também estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Veja bem, esses são os ímpios. Foram colhidos também, ele já separou o trigo e agora ele vai pegar as uvas, as que estão maduras também, que já ouviram o evangelho, que se recusaram a aceitar o evangelho, e eles vão ser pisados, e vai sair sangue. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos. Imagina a distância, né? Que correu este sangue, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Tem umas outras traduções que vão falar 16 alqueires, mas aqui a proporcionalidade que aparece em outras traduções, 300 alqueires de sangue derramado, pisado. Todos os ímpios da terra sendo julgados, sendo pisados, enquanto que você foi recolhido, foi separado para estar para sempre na presença do Senhor. É um momento importante na sua vida. Essa palavra tem sido pregada há mais de 2000 anos. Chega um momento da sua vida que você vai precisar tomar uma decisão. De que lado você vai querer estar? De que lado você vai querer estar? Do lado dos ímpios, das uvas que vão ser pisadas? Ou você vai estar do lado do trigo que vai ser colhido no meio do joio? Com certeza a foice do Senhor passará por essa terra e levará para ele aqueles que verdadeiramente o amaram, o seguiram e o serviram de todo o seu coração. Como uma noiva, você será apresentada na presença do Senhor para as suas bodas com ele, as bodas do Cordeiro. Mas ele está esperando uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja casta. E para você conseguir isso, combatendo contra a sua carne, você só vai conseguir se você tiver em você, agindo todos os dias, em todos os momentos da sua vida, o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te ajudar, pode te fortalecer, pode te amparar nos momentos que você estiver desesperado. Não se desespere por nada, não se preocupe com nada. O que será que vai acontecer? Quem será que vai governar o Brasil o ano que vem? Será que a Rússia, a Ucrânia, a guerra vai terminar? Isso não importa. Nós sabemos que esse mundo irá de mal a pior para os ímpios. No final, a igreja de novo será muito perseguida, porque eles não vão aceitar que você fale dessa sã doutrina. Eles terão comichão nos ouvidos. E tudo que você falar para eles dessa palavra vai parecer uma agressão ao pecado deles, porque eles não querem ouvir. Eles odeiam você, que você fala do evangelho para eles. Mas não pare de falar, porque a sua recompensa é grande na presença do Senhor. Assim como o juízo deles também é muito sério, mas o seu prêmio é muito maior, é inigualável. Não se compara a nada que você já viu ou ouviu falar nessa terra, porque nós estamos falando de coisas celestiais. Uma visão linda do capítulo 14, a mais bonita, como eu falei, é lá no 22, que já é o final de todas as coisas, a grande cidade. Ele vai falar como que é a cidade no céu, mas aqui você já tem uma ideia desse juízo de quando Jesus vier com a sua foice para colher aqueles que se entregaram a Ele, aqueles que se renderam a Ele, aqueles que o seguiram e aqueles que não quiseram um papo com Ele,
que não quiseram dar atenção a essa palavra, que preferiram seguir seus instintos, preferiram perseguir seu pecado, seguir suas vidas, sem dar importância para essa palavra. E nada é mais importante nesse mundo do que essa palavra. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com as pessoas que você ama. E amanhã nós prosseguimos com Apocalipse capítulo 15. Estou quase terminando a Bíblia, nem acredito. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.